Em uma manhã aparentemente tranquila no Mar Báltico, uma reviravolta inesperada abalou as águas. O que acontece quando um submarino russo, não apenas um, mas um membro de uma classe altamente projetada, emerge em um momento onde as tensões entre as nações estão em alta? No dia 16 de outubro, uma operação de routine realizada por aliados revelou mais do que apenas um simples exercício. A movimentação de um submarino russo no Grande Cinto da Dinamarca estava longe de ser uma simples ocorrência. Os dados coletados pelos radares e sensores mostravam que este era um alerta não só para a Rússia, mas uma aflição notável para a comunidade internacional. Enquanto isso, a marinha sueca estava em alerta máximo. O silêncio dos mares era palpável, como se uma tempestade estivesse se formando sob a superfície. Quando o submarino emergiu, não se tratava apenas de geografia que mudava, mas sim do próprio equilíbrio de poder no Mar Báltico. As forças suecas, com seus caças JAS-39 Gripen pairando no céu, e as corvetas Visby na água, estavam prontas para traçar o curso e a assinatura desse intruso. Como um aprendiz de caçador, a marinha sueca estava pronta para estreitar o cerco, se necessário. Mas o que realmente estava em jogo neste jogo de gato e rato? Este submarino trouxe consigo não apenas o negócio de uma infiltração, mas as complexas realidades militares que se desdobravam diante dos olhos da aliança. Um ato de rotina? Ou um sinal de fraqueza na marinha russa? O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, levantou a emoção. Não estamos em guerra. Mas não estamos apenas observando. Essa afirmação indicava um jogo de xadrez onde cada movimento contava. O ambiente era tenso enquanto os operadores da marinha observavam cada movimento do submarino. A tensão se amplificava ecoando como um tambor distante, enquanto a base naval se tornava o centro nervoso desse espetáculo militar. A situação se agravou quando questionamentos surgiram sobre a capacidade de Rússia em manter suas operações. Estariam eles à beira do colapso operacional, forçados a mostrar suas vulnerabilidades? Neste caldeirão, uma série de erros técnicos e dificuldades logísticas começaram a emergir, e enquanto o submarino se aproximava de riscos ao navegar na superfície, a comunidade internacional estava atenta, cada respiração contada, cada movimento registrado, sabendo que uma falha poderia não apenas comprometer a missão, mas também desencadear uma série de reações em cadeia. A pergunta que ecoava nas mentes de todos era: até onde isso irá? O que aconteceria se o submarino não conseguisse voltar ao seu refúgio submerso? E quem realmente controla as águas do Báltico neste jogo de estratégia militar? A marinha sueca, o que era apenas um vigilante, poderia se transformar em algo mais. O próximo movimento na superfície poderia mudar tudo. A segurança regional pendia na linha afiada da tensão em ebulição. E à medida que os cabos de comunicação mexiam e se entrelaçavam embaixo d'água, um novo tipo de guerra silenciosa se desenrolava. O jogador russo estava sob os holofotes, e a mensagem enviada não poderia ser ignorada. Nas narrativas de vigilância marítima, o contexto é essencial para entender o que realmente está em jogo. Recentemente, observou-se um cenário intrigante onde os cabos de comunicação estavam cortados, os sistemas de GPS falhavam e misteriosas forças transitavam pela região. Este não era apenas um desafio diplomático, mas sim uma questão de segurança que emergia em um momento crucial, especialmente com a adesão sueca ao bloco da NATO. O que isso significava para a estabilidade regional? Em um mar inquieto, os danos às rotas marítimas se tornaram um câncer crescente. Observações de submarinos russos reverberavam como ecos por entre rotas entre Copenhague e Bruxelas. Enquanto isso, Vladimir Putin e sua marinha enfrentavam um dilema sem saída. O submarino que havia sido capturado em relatórios era um Class Kilo 636.3, que conforme a classificação da NATO, se destacava pela sua capacidade de ataque preciso. Equipado com tubos de torpedo de 533 mm e capacidade de lançamento de mísseis de cruzeiro, sua maior vantagem era a invisibilidade. Quando um submarino emergia, cada vibração, cada ruído do hélice e o leve zumbido do gerador sussurravam sua presença aos sensores. Foi exatamente essa lógica que guiou a eficiência da estratégia de vigilância da Suécia. Com caças JAS-39 Gripen patrulhando os céus e corvetas da classe Visby abaixo da superfície, a Suécia atuava como um predador silencioso. Os Gripen mantinham contato constante com dados e cobertura de radar, enquanto as corvetas se aproximavam furtivamente, aproveitando seus cascos compostos e assinaturas baixas. A tática sueca é como um bafômetro para submarinos, estabilizando o cenário aéreo, ocultando a superfície e escutando abaixo. Se necessário, uma resposta imediata poderia ser disparada.
O aspecto mais crítico aqui é que aquele submarino, sob vigilância sueca, não era uma embarcação qualquer. Ele pertencia à mesma classe do famoso submarino observado nas costas da França dias antes, que foi colocado sob a atenção da NATO. Quando um submarino russo surgiu nas águas da Bretanha sob a vigilância de uma fragata francesa, poderia parecer apenas um evento curioso. Mas à medida que os acontecimentos se desenrolavam, a tensão e o peso da situação aumentavam. Como a NATO reagiria a essa exposição? Estariam os russos à beira de um colapso naval? O que as nações costeiras poderiam fazer para garantir a segurança em suas fronteiras? A resposta estava se formando, e o mar calmo poderia rapidamente se transformar em um campo de batalha de informação e poder. Recentemente, um evento cada vez mais alarmante se desenrolou no cenário marítimo europeu. A presença de submarinos russos nos mares do norte está longe de ser uma simples curiosidade, mas revela um quadro sombrio das capacidades navais da Rússia. Um desses submarinos foi avistado na costa da Bretanha, sob a vigilância rigorosa de uma fragata francesa, e isso não passou despercebido pela OTAN. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, fez declarações que não apenas chamaram a atenção, mas também evidenciaram o desgaste sistêmico da marinha russa. A busca por reparos apresentada por Moscou não era apenas uma tentativa de justificar o incidente, mas refletia uma fragilidade cada vez mais evidente nas operações navais russas. A explicação de que a passagem pela costa inglesa era uma manobra rotineira, embora válida em teoria, não convenceu os analistas. A vigilância intensa da OTAN, que se estendeu por vários dias, indo de país a país, sugeriu que a passagem não se tratava de uma simples travessia. Relatórios de fontes abertas indicaram que o submarino, em algum momento, foi rebocado. Problemas de combustível e propulsão foram mencionados, levantando questões sobre a segurança do submarino. A negação de Moscou acabou por não alterar a trajetória das investigações. A OTAN conectou o navio à sua rede de sensores, capturando sua assinatura e perfis de movimento, que foram combinados com uma nova rota em direção ao Báltico. Assim, o nome Novorossiysk começou a ganhar destaque. Análises indicaram que, longe de ser um erro mecânico, o que estava em jogo era o estado crítico da logística russa nas rotas do Mediterrâneo para o norte da Europa. Os submarinos dieselétricos tinham que retornar à superfície, tornando-se alvos fáceis, quase como se estivessem migrando em busca de segurança. A cada dia que o navio permanecia exposto, as informações valiosas sobre suas características acústicas e comportamentais iam se acumulando na base de dados da OTAN. A pergunta que fica é, até onde a fragilidade da marinha russa irá afetar sua capacidade de agir no Báltico diante de um adversário tão vigilante? Em um jogo de gato e rato, quem tem a vantagem real nesta batalha nas profundezas? A manutenção, o tráfego e as opções logísticas das submarinas russas nas rotas entre o Mediterrâneo e o norte da Europa estão enfrentando sérias dificuldades no período pós-guerra. Relatos de fontes abertas descreveram uma realidade inquietante, submarinas dieselétricas russas, forçadas a emergir de maneira arriscada, como se fossem parte de uma longa migração desesperada. Mas o que isso significa para a segurança marítima na região? A resposta revelará um fato inesperado sobre a vulnerabilidade das forças russas. Essas dificuldades não se restringem a um projeto mal-sucedido, representam uma lacuna crescente nas capacidades navais da Rússia. A sombra da Suécia no Mar Báltico se abateu precisamente sobre essa vulnerabilidade estratégica. À medida que essas embarcações passam mais tempo na superfície, o arquivo acústico e eletrônico da OTAN se expande. Aqui está o verdadeiro valor da inteligência. A assinatura acústica de uma submarina, que abrange desde a contagem das lâminas das hélices até as vibrações do gerador diesel, é tão única quanto uma impressão digital. Uma submarina Kilo, obrigada a navegar à tona, pode parecer mais segura sob a ótica teórica. No entanto, na prática, esse é um convite para os sonares da OTAN. As frequências são facilmente captadas, os transientes devidamente registrados, e as curvas de ruído em relação à velocidade são extraídas. Os caças Gripen no ar transmitem essas informações em tempo real para a situação tática. No final das contas, a ficha de uma Kilo no banco de dados da OTAN se torna mais detalhada a cada hora, o que significa que, se uma embarcação da mesma classe tentar passar em silêncio no futuro, os caçadores a detectarão um milissegundo antes. Isso é o que a Suécia chama de operação rotineira. Construir uma biblioteca silenciosa, onde cada item arquivado fortalece a capacidade de antecipação. Mas há um aspecto político mais profundo nessa narrativa. O tom sarcástico do secretário-geral da OTAN envia uma mensagem clara. A presença naval russa no Mediterrâneo e no norte da Europa está visivelmente em declínio.
E isso não é apenas uma gestão de percepção, é uma realidade palpável, documentada nos registros de operações. Quando uma embarcação no Mediterrâneo procura reparos, enquanto cadeias de escolta se estendem do Canal da Mancha ao Báltico, e as patrulhas aéreas aumentam nas águas escandinavas, todos esses fatores se entrelaçam. O véu de invisibilidade que o Kremlin manteve por anos está sendo rasgado. Embora Moscovo tente negar problemas técnicos, os dados da OTAN crescem a cada hora que essas embarcações passam na água. O que isso significa para o futuro da segurança no Mar Báltico? A crescente interconexão das forças aliadas deixa o Kremlin em uma posição delicada. A vigilância não é apenas uma tática de monitoramento, é um método de dissuasão que transforma cada operação rotineira em um passo crucial na rivalidade marítima datada do século XVIII. À medida que a OTAN se adapta, como a Rússia responderá a esse novo cenário? Essa é uma pergunta que ecoa nos corredores do poder e nas águas do norte europeu, enquanto o mundo observa atentos. A tensão nas águas do Báltico está em um ponto crítico. Com o aumento das patrulhas aéreas nos céus escandinavos, a invisibilidade que o Kremlin tanto valorizou parece estar se desfazendo. Moscovo pode insistir que não houve falhas, mas, enquanto o tempo passa, os dados da OTAN se acumulam, trazendo à tona informações cruciais sobre as capacidades submarinas russas. A cada hora em que os submarinos ficam à vista, a percepção de ameaça muda. Com o histórico de rivalidade entre Suécia e Rússia, cada movimento no Báltico é parte de um legado que remonta ao século XVIII. Para os suecos, a questão dos submarinos tornou-se um reflexo nacional desde o incidente do U-137 em 1981. As infiltrações suspeitas após a Guerra Fria, como o alarme de periscópio em 2014, reforçaram essa reflexividade. Agora, com a adesão à OTAN, essa vigilância é parte de um esforço coletivo. Cada contato de marinheiros suecos no Kataga fortalece a defesa costeira da Polônia, a vigilância marítima da Lituânia e a segurança dos estreitos dinamarqueses. Assim, a descrição e a paciência de Estocolmo se tornaram fundamentais para a segurança coletiva no Báltico. Na costa da França, o primeiro contato com um submarino russo em 9 de outubro simbolizou a vigilância constante da OTAN nos canais do Atlântico. Até que a Suécia assumisse o controle da situação, o submarino estava praticamente sob uma escolta trazida à luz da vergonha. Navios franceses, britânicos e belgas monitoraram a embarcação, cada país coletando dados de seus sensores. Essa presença internacional significava que o submarino era um alvo de grande importância ou uma plataforma problemática, às vezes ambas. Com a participação sueca, esse caravana submarinas reorganizou-se ao longo do caminho para o Báltico. As informações técnicas obtidas de fontes abertas revelam uma imagem ainda mais sombria. Durante a vigilância, relatórios indicaram falhas em múltiplos subsistemas, inclusive riscos sérios com o sistema de combustível, resultando em 10 incidentes documentados. Neste cenário, torna-se irrealista esperar que o submarino cumpra suas funções de combate. Esse estado crítico não é apenas uma questão de falha mecânica. É uma janela para a degradação das capacidades navais russas, evidenciando a crescente vulnerabilidade de Moscou em águas internacionais. O que pode o mercado de guerra enfraquecido enfrentar quando a ameaça implacável da vigilância aliada continua a aumentar? Em uma realidade intrigante no Mar Báltico, um episódio com profundos desdobramentos estratégicos se desenrolou. Durante a vigilância de um submarino, relatos apontaram várias falhas em seus subsistemas, evitando que a embarcação pudesse cumprir suas funções de combate de maneira eficaz. A possibilidade de uma retirada para Kronstadt, acompanhada de uma troca de tripulação, entrou em cena, revelando um aspecto crucial. O que parecia ser apenas um incidente de engenharia escondia dados valiosos sobre o acesso a peças de reposição, ciclos de manutenção e a mentalidade de gestão de riscos da frota russa. O monitoramento do submarino foi interpretado pela aliança não apenas como uma perseguição, mas como uma oportunidade para decifrar a cultura operacional da Marinha. Cada falha que surgia servia como um ponto de coleta de informações, refletindo o estado overall da capacidade russa. Nesse contexto, a rede de monitoramento aérea e marítima da Suécia se tornou um verdadeiro microscópio estratégico. A pronta resposta dos caças Gripen e a capacidade de escanear amplas áreas com rápidas missões garantiram um panorama aéreo contínuo. Enquanto os corvetas se moviam silenciosamente nas águas, os jatos não apenas patrulhavam, mas também mantinham as conexões vitais da rede, alimentando em tempo real as telas de todos os aliados. A combinação de baixo perfil com alta agilidade das embarcações suecas tornou difícil escapar do contato em acústicas desafiadoras. Por isso, a pressão se estabeleceu no teatro de operações, mesmo sem qualquer disparo.
Este episódio deixou claro que a resposta coletiva da NATO a provocações na chamada Zona Cinza se tornou um padrão regular no mar. O que estava em jogo era um jogo de gato e rato, onde a percepção e a realidade se entrelaçavam em um cenário tenso e imprevisível. Como esse jogo estratégico se desenrolará? A resposta a essa questão pode mudar o equilíbrio de poder no Báltico, enquanto os protagonistas tentam entender a extensão de suas capacidades e fraquezas. O mar sussurra segredos através de suas águas geladas, mas quem estará preparado para decifrá-los? Recentemente a Aliança tem mantido uma vigilância permanente sobre a infraestrutura naval, especialmente diante de eventos intrigantes, como drones não identificados ao redor de aeroportos europeus e cortes suspeitos em cabos no Mar Báltico. Esses eventos revelaram comportamentos anômalos em rotas marítimas civis. Nesse contexto, a Suécia anunciou o acompanhamento de submarinos, um passo que, apesar da descrição diplomática de rotina, revelou-se tudo menos convencional. Quando um submarino se mantém à superfície por vários dias, isso pode significar duas coisas: uma mensagem estratégica ou a necessidade de fazê-lo. A NATO encarou ambas as hipóteses com a seriedade que merecem, nunca interrompendo suas operações. Enquanto rastreavam a assinatura acústica de uma embarcação ao norte do Báltico, suas análises sobre outra embarcação ao sul enriqueciam-se. A percepção da ameaça não se deu de forma isolada, mas como parte de uma rede de monitoramento. A Rússia, como é comum, tentou normalizar o incidente, mas a história das guerras navais ensina que emergir perto das costas inimigas, especialmente sob a proteção de um rebocador, é algo fora do comum. Isso acende um sinal de alerta. Submarinos elétrico-diesel dependem de baterias enquanto estão submersos, mas ao emergir, aumentam sua necessidade de energia e ventilação, tornando-se falarosos, acusticamente, o que vai contra a essência discreta de um submarino. Suécia e aliados converteram essa tagarelice em material para uma análise altamente silenciosa. A defesa russa sustentou que o incidente foi uma passagem planejada. Mas essa justificativa soou vazia diante dos dados frios da aliança. O tom irônico da NATO já evidenciava essa lacuna. A tensão no Triângulo Báltico da Suécia e Dinamarca a partir de agora será interpretada através da inteligência em rede. E a Suécia não estava sozinha nessa operação. A cadeia de vigilância se estendeu por toda a Dinamarca, passando pelas imagens costeiras da Polônia, os dados aéreos da NATO na Finlândia e os avanços britânico-franceses no Atlântico, todos compartilhando a mesma sinfonia de busca. Você imaginou que um simples passeio de submarino poderia desencadear uma resposta tão robusta? E o que acontece quando a movimentação de uma embarcação se torna uma questão de segurança nacional? O cenário apenas esquenta. Estamos prestes a desvendar um emaranhado de intrigas. No foco está a complexidade naval, e à medida que os dias passam, essa história se desenrola com novas surpresas. O que o futuro reserva nas águas frágeis do Báltico? A batalha naval moderna não é apenas sobre poder bélico, é também sobre informação, percepção e a capacidade de se adaptar rapidamente. A transformação de um submarino em um alvo visível, mesmo que temporário, fornece valiosos dados para as táticas das nações que monitoram suas atividades. Portanto, não subestime as ondas que agitam esses mares. A verdadeira guerra pode ser travada nas sombras, e cada movimento conta, levando a um futuro incerto. A tensão no Triângulo Báltico entre Suécia e Dinamarca agora será avaliada por meio da inteligência de rede. A Suécia não estava sozinha neste incidente. A cadeia do Estreito Dinamarquês, as imagens costeiras polonesas, as imagens aéreas da Finlândia da OTAN e as aproximações atlânticas britânicas e francesas compartilharam a mesma missão de vigilância. Essa coordenação, inimaginável há alguns anos, se tornou rotina. Um navio francês de combate faz o primeiro contato. Um destroyer britânico assume. Barcos de patrulha escoltam a embarcação até o litoral belgo-holandês. E na última etapa, ativos aéreos e navais suecos e dinamarqueses se unem. Isso não se resume a uma simples perseguição de submarino. É a redefinição das fronteiras marítimas da Europa sob a égide da OTAN. Desde que se juntou à aliança, Estocolmo se tornou um nó crucial nessa reconfiguração. A situação se torna ainda mais complexa ao considerarmos o futuro. À medida que o histórico da embarcação da classe Kilo que a Suécia está monitorando se expande, o tempo de resposta da OTAN diminuirá diante de ameaças híbridas como minas, cortes de cabos ou sinais instáveis. Afinal, se você conhece a assinatura acústica e o comportamento de um submarino, tem à disposição diversas táticas para surpreendê-lo. Barreiras de escuta passiva, o jogo de manobras entre helicópteros e corvetas, fechamentos de estreitos como alerta e, se necessário, opções letais de engajamento. O que a Suécia fez nesta operação foi não apenas escrever as regras de hoje, mas também as de amanhã.
uma deterrência próxima mas angustiante no Báltico. Como tudo isso será lembrado na história naval russa é uma questão à parte. Mas uma coisa é certa, o caso Novorossiysk, seja uma manobra forçada para a superfície ou uma alegação de conformidade com as normas, já rachou um prestígio que já era frágil. Essa fissura não se limita à imagem. Ela se estende a áreas invisíveis como infraestrutura de manutenção, acesso a peças sobressalentes, capacitação de engenheiros e ciclos de operação. Análises de fontes abertas apontaram que os fluxos ao longo da rota do Mar Negro, no Mediterrâneo, tornaram-se mais difíceis devido a questões políticas e militares, forçando os submarinos a realizar manobras mais longas. O que isso significa? Equipes mais fatigadas, embarcações mais negligenciadas, falhas mais prováveis e apetite por risco em queda. Resumo da parte anterior. A capacidade da Marinha Russa está sob crescente pressão. À medida que os desdobramentos dos exercícios de vigilância na região do Báltico se intensificam, a atividade dos submarinos russos se torna mais arriscada. A presença marítima na área, uma vez considerada invisível, agora se revela vulnerável. O relato evidente de cada movimento altera o equilíbrio e traz inquietação a Moscou. No contexto atual, a lenda da classe Kilo, conhecida por sua capacidade de movimento silencioso, enfrenta desafios sem precedentes em estreitos congestionados e sob um monitoramento aéreo e marítimo eficaz. A declaração da Suécia sobre uma operação rotineira e a colaboração estreita com aliados simbolizam o fim de uma era. O que antes era considerado rotineiro já não se oculta mais. Saber o que fazer quando a invisibilidade falha é o verdadeiro dilema de Moscou. Cada vez que uma cortina se levanta, não se revelam apenas os segredos de um submarino, mas os de toda uma frota, cada informação fluindo mais em direção à NATO. No Báltico, no Mar do Norte e ao longo das rotas do Atlântico, a cada minuto acima da superfície, novas informações se acumulam a respeito do legado submarino da Rússia. Cada hélice, cada ruído, cada manobra e cada fraqueza. A Suécia registra esses dados de forma objetiva. A NATO guarda essas informações com cautela. Na próxima Encounter, esse arquivo será aberto desde a primeira página. Texto original adaptado. A lenda da classe Kilo, tradicionalmente vista como mestre da furtividade, está se tornando cada vez menos eficaz em estreitos lotados e cadeias de vigilância aéreo-naval decididas. A explicação simples dada pela Suécia sobre uma operação corriqueira e a colaboração com aliados realmente marcam o fim de um capítulo importante. O que antes parecia rotineiro não é mais invisível. O entendimento sobre como agir quando a invisibilidade é comprometida representa um verdadeiro dilema para Moscou. Cada vez que um véu é rasgado, não se revelam apenas os segredos de um único submarino, mas de toda uma frota, expondo cada vez mais informações para a NATO. Nas rotas do Báltico, do Mar do Norte e do Atlântico, cada minuto em que um submarino permanece à vista adiciona uma nova linha genealogia do legado submarino russo. Qual hélice girou, qual som foi gerado, que manobra foi realizada e qual fraqueza foi exposta. A Suécia documenta essas ocorrências de forma desapaixonada, enquanto a NATO arquiva essas informações com cuidado. Na próxima vez que se encontrarem, esse dossiê estará aberto desde a primeira página. Prepare-se, pois em meio ao silêncio das águas, um novo capítulo está prestes a ser escrito. O que a Rússia fará agora, sabendo que seus segredos estão à vista, e a vigilância está mais apurada do que nunca? A tensão alcançará seu ápice.